dia, pessoal. Eu vou fazer a configuração do próximo cenário que a gente vai jogar, do jogo Alien. A única coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acabei não fazendo nos últimos dois, agora eu completei, tá? Que é como a gente está indo na campanha. É aquela fórmula de anotação de número. Ó. A gente completou a sala do reator. Aí só para lembrar que todos sobreviveram, só a Vasquez tinha ficado ferida e o Hudson incapacitado, mas a gente conseguiu terminar com eles vivos. A gente conseguiu 28 pontos, que era usando aquela tabelinha de cálculo para os sobreviventes, e eu somei mais um pelo cenário que a gente completou com pelo menos um de vivo. Então a gente já fez 29 pontos no primeiro cenário. O segundo cenário, que era a nave de entrada planetária, o Spunkmeyer e a Ferro morreram e a nave foi destruída, então a gente conseguiu 0 pontos, tanto pelos sobreviventes quanto pela fase que a gente não conseguiu terminar com pelo menos um vivo. Então, 0 pontos nesse caso. Depois a gente jogou o cenário Corredores, tá? As 4 Sentry Gun terminaram intactas e aí então eu escolhi dar 2 pontos para cada uma, que seriam os pontos que a gente dá também para os fuzileiros, né? O geral, o mais baixo, para cada fuzileiro que sobrevive. Então a gente tem 8 pontos pelas 4 Sentry Guns, mais um, porque a gente terminou com pelo menos um o cenário. Deu 9 pontos o cenário Corredores. A última jogatina que a gente jogou o cenário Laboratório Médico. Aí todos os fuzileiros, aqui no caso, eles melhoraram um nível. Então a Vasquez foi de ferida para zerada, né? Ela está 100%, e o Hudson foi de incapacitado para ferido. A Ripley e a Newt, elas sobreviveram sem nenhuma lesão. E no caso a gente jogou também no final para saber o que os fuzileiros iam fazer com o Burke. Aqui no caso ele foi poupado pelos fuzileiros, que eu ainda acho que foi uma má escolha deles. Então a gente somou 48 pontos, tá? No total. Na verdade foi 49 pelos fuzileiros, pelos cálculos usando aquela tabelinha. Só que eu descontei menos um do Burke, porque ele terminou vivo. Então a gente terminou com 48. Mais um pelo cenário finalizado com pelo menos um fuzileiro vivo, tá? Então esses são os 4 que a gente já jogou. Agora a gente vai jogar como quinto cenário exatamente o cenário de operações e dutos de ar, que é esse daqui, tá? Então a gente vai jogar agora exatamente aqui. Uma coisa interessante para se saber, olhando aqui as regras 2.0 e outras, e também lendo um pouquinho lá no BGG, no Board Game Geek, sobre esse jogo, existe uma certa confusão com relação aos números que são usados, as cores, ao surgimento dos aliens, e inclusive nas regras apontam também o surgimento de aliens dourados, tá? Então a gente não tem nenhuma numeração dourada aqui, o que a gente tem são laranjas ou vermelho, dependendo da versão e da forma que a gente vê, né? Aqui também, ó, laranja ou vermelho. E, lógico, aqui no finzinho dos dutos, deixa eu apontar para lá, depois a gente volta. Olha lá. Esses números daqui, eles não estão muito claros, mas eles estão em verde. Então, lá na trilha de operações e dutos de ar, vocês vão ver que o último quadradinho é verde por causa disso. Porque existem realmente quadrados, numerações verdes de surgimento. Aqui seriam laranjas ou vermelhos, é o que eu falei, depende da visão. Dependendo das regras que a gente consegue, vocês vão notar que assim, vermelho e laranja são sinônimos, tá? Em algumas traduções, por exemplo, na espanhol ficou vermelho, mas eu já vi algumas regras onde foi colocado como laranja, mas na prática são esses números daqui, tá? A gente vai ter números azuis aqui em cima e aqui seriam os greens, né, ou cinzas, que na verdade estão como preto. Os quadradinhos dos aliens dourados, eles vão estar lá, se vocês olharem na trilha, que não vai dar para ver, tá? Mas quem já imprimiu o mapa vai ter percebido. Os 4 últimos quadradinhos, no cantinho inferior esquerdo, tem um quadrado com um número dentro, né? Ele segue assim, 3, 2, 1. Esses 3 números, eles são os aliens dourados. Então, toda vez que aparecer esse quadradinho aqui, que vai ser nesse caso, a gente vai colocar os aliens que aparecem nesta salinha aqui,
tá? Que é onde o Burke vai se esconder também. Então, essa é a sala de 2 quadradinhos aonde surgem os aliens dourados. A gente não tem que jogar eles, rolar, para ver onde aparecem. Eles aparecem aqui. Essa é uma confusão que normalmente surge durante o jogo. E lendo aí sobre, a gente acabou chegando à conclusão que realmente é aqui que eles vêm. Bom, então vamos lá configurar. A gente está jogando o cenário filme, tá? Então todos os fuzileiros têm sua condição melhorada em 1 nível. Então, primeiro ponto, a gente já estava com o Hudson ferido, ele vai subir 1 nível. Então, subindo 1 nível significa que de ferido ele fica 100%. Então, agora todos os fuzileiros estão 100%. A gente vai usar todos os fuzileiros ativos, tá? Exceto o Bishop. Então, o Bishop vai ficar fora. Todos os fuzileiros vão estar usando as suas armas inferiores, que na verdade significa... Agora a gente vai utilizar só as armas de baixo. O Burke, vamos achar ele aqui, ó. O marcador do Burke, ele vai começar no número 7, tá? Esse número 7 seria laranja ou vermelho, dependendo da versão da tradução que vocês têm. O número 7 é aqui, então ele começa aqui. O restante dos fuzileiros, eles vão aparecer aqui sobre ou do lado desses números laranja ou vermelho. Então vamos lá, vamos posicionar eles. Uma coisa interessante aqui também para lembrar, pessoal, é que quando o Burke estiver jogando, ele tem uma inteligência artificial normal dele, que ele começa a correr em direção desta porta, tá? Que aqui está aberta. É a porta que vai dar acesso depois aos dutos de ar. Só que quando ele chegar aqui e passar, ele vai trancar essa porta, tá? E aí a gente vai ter que vir com os fuzileiros, com o maçarico, como no filme. E eles vão gastar uma certa quantidade de tempo para conseguir abrir essa porta, para poder entrar nesta sala, para depois adentrar aqui nos dutos, tá? O interessante é que o Burke, depois a gente vai fazer exatamente um teste de consciência. Mas isso a gente vai ver funcionando no jogo, fica um pouco mais fácil. Bom, o restante dos personagens, eles são posicionados aqui do lado dos números laranja. Então vamos lá, eu vou colocar... Uma pena que a gente não matou o Burke na jogatina anterior, que daí ele não apareceria aqui. Agora a gente estabelece a ordem de ativação dos personagens. A ordem vai ser então o Burke o primeiro, como está sendo pedido. Burke, Newt e Ripley. Então Burke, Newt e Ripley. Vamos deixar elas aqui, depois a gente posiciona melhor. Então essa vai ser a ordem de ativação inicial. Aí a outra a gente monta normalmente. Bom, pessoal, eu vou ter que abrir aqui um pouco o espaço, mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar com a Vasquez. O Drake vai ser o segundo. O terceiro vai ser o Hudson. Aí depois do Hudson eu vou colocar o Gorman. O Wisbowski. Frost. Dietrich. Aí entra o Hicks. Vou deixar o Apone. E o Crow, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá, pessoal? Só para ficar claro, tá? Tentar mostrar, também que está bem afastado. Mas a gente começa aqui em cima, na trilha de turnos, tá? Do lado esquerdo, onde tem o quadrado marcado com o número 5 em azul. Esse vai ser o primeiro turno. Bom, finalizada a configuração inicial, agora a gente entraria já na parte de turno normal, que seria o movimento dos aliens que não tem agora, daí surge aliens, a gente ia olhar ali na trilha e continuar posicionando eles. Vou deixar isso para uma próxima gravação. Um abraço, pessoal!